Fala pessoal, nós estamos em mais um episódio do Cast News aqui na Playcast, a primeira produtora de podcasts da região da Noroeste Paulista. E a minha convidada especial de hoje é a Liege, que é mãe de santo consagrada e formada em teologia. Liege, muito bem-vinda, querida. Obrigada, muito obrigada, eu que agradeço. Bom, Liege, nós falaremos aqui hoje de assuntos polêmicos. Eu acho que quando a gente lida com a fé, é tudo muito polêmico, não é verdade? Sim, muito. Então, com certeza, esse papo vai agregar e render muito para a galera que nos assiste. Liege, primeiramente falando, de que filiação você é, se é assim que a gente pode dizer? Da Umbanda ou do Candomblé? E se há diferenças entre eles? Existem diferenças. A Umbanda é uma religião brasileira, nascida em 1908 dentro de um centro kardecista. Onde um preto velho desceu num médium e era muito elitizado o kardecismo, e aí esse preto velho, pediram para ele sair, mas um outro padre, né, na forma de um caboclo, veio e falou que ia fundar a religião de Umbanda. A Umbanda ela é muito parecida com o kardecismo. A diferença é que as entidades descem para aconselhar os vivos, e o kardecismo, os vivos doutrinam os que já foram e não sabem para onde ir depois morte, né? O candomblé é uma religião africana, dos orixás, mas a Umbanda também tem orixás. E o kardecismo também tem alguma coisa da Umbanda, que são os elementais. Então, são outros nomes usados para a mesma coisa. Agora, o candomblé, ele trabalha somente com os orixás. Então, ele acredita nas forças da natureza, que são os orixás, bem diferente da Umbanda. Os espíritos que descem, às vezes, no candomblé, são chamados de catiços. Na Umbanda, são chamados de entidades. São as mesmas entidades de ambos com nomes diferentes ou não? São entidades diferentes? São entidades distintas. Por exemplo, nós temos Exu no candomblé, mas o Exu no candomblé é um orixá, é aquele que leva para os outros orixás os nossos pedidos. Exu na Umbanda é um guardião. O Exu na Igreja Católica seria um arcanjo, né? E como não, agora na evangélica eles acreditam somente em Jesus, então não teriam outros intermediários, assim, a não ser o anjo da guarda, né? Que a gente pode dizer até que pode ser um Exu. Né? Certo, entendi. Liege, o que de fato eu acho que existe muita curiosidade acerca disso, em algumas áreas até mesmo preconceito, o que é uma mãe de santo, o que é um pai de santo? O que seria isso, esse título? Esse título, mãe de santo, a gente já nasce, vamos dizer assim, a gente já fez um acordo no astral. Eu preciso melhorar na Terra, eu vou trabalhar com entidades que também precisam, espíritos que também precisam melhorar, e vamos trabalhar junto, e eu vou trabalhar na linha da Umbanda. Por quê? Eu vou trabalhar com pessoas provavelmente mais humildes, que são aquelas que procuram a Umbanda. Mas hoje em dia está mudando um pouquinho, sabe? Então, eu vou trabalhar com essas pessoas mais humildes, com entidades que também, em vida, elas não foram, talvez, tão boas, e a chance dessas entidades melhorar trabalhando para a luz hoje. Então, o meu acordo são com essas entidades. Certo. Então, em outras palavras, você disse que um pai de santo, uma mãe de santo, igual ao seu caso, ela é uma designação que já acontece pré-nascimento, é isso? Antes de vir ao mundo? Sim. Você seria um espírito reencarnado, então, ou não? Para corrigir alguma coisa? Sim, eu entendi. Sim. Algo que ficou em dívida no outro plano, na outra vida. E talvez com as entidades mesmo, com as entidades que eu trabalho, provavelmente eu tenho dívidas com elas. Entendi. Então, hoje a gente trabalha em conjunto. E eu aprendo com elas e elas também comigo, porque eu também as doutrino. E uma mãe de santo, ela seria, por designação, uma líder de um grupo, de um círculo, por exemplo? É possível ser pai de santo ou mãe de santo sem possuir fiéis ou não? Por exemplo, um pastor só é pastor quando ele tem uma igreja. Uma mãe de santo, ela só é mãe de santo quando ela tem um grupo ali para fazer os seus trabalhos ou não? Não. Por exemplo, uma criança ela pode já nascer consagrada através assim da espiritualidade de mãe de santo. E ela se tornar mãe de santo, vamos dizer assim, alcançar o grau, o anel, etc. e tal, vai acontecendo na vida dela.
Se ela ter os fiéis ou não ter os fiéis, nem sempre isso é o mais importante. E o que está acontecendo muito interessante, as entidades elas estão trabalhando hoje, muita gente acha assim, não concorda, mas estão usando a tecnologia. Verdade. Estão usando a tecnologia. Isso é interessante, porque você fala, mas como? Como uma entidade vai usar a tecnologia? Canal do YouTube, onde, por exemplo, às vezes você vai passar uma mensagem num canal do YouTube, a tua entidade está do seu lado soprando o que você deve falar. Ela está trabalhando. E essa mensagem vai alcançar as pessoas. Então, não deixa de ser um trabalho. E, muitas vezes, aquela pessoa que assistiu um canal de YouTube, de alguma pessoa espírita, de uma mãe de santo, às vezes vai mandar um e-mail, um zap, para uma consulta, para uma orientação, e essa mãe depois vai atender particularmente esse filho. Então, você pode ter filhos de santo no Brasil inteiro, independente de você ter um terreiro ou não. Mas um local sagrado para você trabalhar, você tem que ter. Isso é importante. Entendi. Lia, existe muita polêmica acerca da Umbanda, né, por assim dizer, como também acerca do catolicismo, dos evangélicos, em N situações. Uma delas que eu queria tocar no assunto, eu acho que é sempre bom ficar muito bem esclarecido, é no ponto que se compete ao sacrifício de animais. Sim. Você pode me corrigir, isso acontece na Umbanda, ou é no Candomblé, ou outros tipos de vertentes? E se isso é correto? A Umbanda sagrada, a que eu fui consagrada, não existe sacrifício a animais. A Umbanda que o caboclo Sete Encruzilhadas desceu e falou que ia ser fundada no Brasil, não haveria sacrifícios animais. O que aconteceu? Muitos centros de candomblé se tornaram depois umbandistas. É o que a gente chama de umbandomblé. E eles trabalham com sacrifícios. No entanto, eu estava lendo um livro se não me engano, uma entidade, é um livro, eu não lembro o nome do autor, mas era um rapaz que trabalhou com Chico Xavier e era um médium. E eles, os espíritos de luz, também participavam no candomblé, mesmo tendo sacrifícios, porque o bem maior que ocorria naquela reunião do candomblé era o bem que ia ser feito, o atendimento, mas que o animal ele servia como alimento para aquele grupo. E geralmente são pessoas muito humildes. Então é uma festa, é uma celebração. Então o animal sacrificado no candomblé, ele é para alimentar aquelas pessoas. É feito por uma cozinheira que tem um nome próprio, africano, tal. Então aquele animal não é para você usar para uma coisa ruim, mas sim para alimentar aquele povo que está lá no barracão do candomblé. Existem pessoas que fazem o mal usando animais, né? Isso não é nem Umbanda nem Candomblé, né? É diferente. A Umbanda não faz sacrifício animal, mesmo porque, por exemplo, eu sou vegetariano, eu não como carne animal. Ah, é? Eu não como carne Mas animal. É um costume comum entre as mães de santos, pais de santo, ou não? Uma coisa individual? Hoje, cada dia mais. Hoje, o que a gente está vendo, os jovens eles estão migrando muito para a Umbanda, porque ela é muito dinâmica. Então, ele pode se expressar com danças. O espírito, você vai incorporar um espírito na Umbanda, ele vai se mover, não fica uma coisa paradinha, como uma mesa branca, e onde as pessoas da mesa branca são mais velhas. Então, tem muitos jovens. Você tem o atabaque, né? Então, assim, você vai aprender a ter fé. Então, é muito mais... O jovem gosta mais. É muito mais alegre. Uhum. É alegria. Umbanda é alegria. E como funciona... Nesse sentido, por exemplo, como é que funciona esse termo de terreiro, de ritualística de um modo geral? O que seria o terreiro? É um termo cunhado na origem humilde dessa religião africana ou não? O termo terreiro ele tem um outro significado maior? O terreiro ele veio dos terreiros de café, da época das fazendas de café, no começo... em 1800 e alguma coisa ainda, onde tinham os senhores, os escravos, e eles adoravam os orixás nos terreiros de café, quando os senhores deixavam eles adorar os orixás, fazerem as festas, e o nome terreiro ficou para sempre, né? Vamos dizer assim, até hoje é terreiro, mas pode ser uma casa, pode ser um quintal, pode ser até um desenho de uma igreja, se você quiser. E necessariamente ele precisa ser aberto? Como é que funciona a infraestrutura disso? Por exemplo, para uma
entidade, né, um espírito descer, assim que vocês usam esse termo, Isso, né? Para ele descer, ele tem que estar num ambiente aberto ou pode ser uma sala, como você disse, de uma casa dentro de uma sala? Pode ser dentro de uma sala. Geralmente, por exemplo, eu tenho o pai José de Angola, que trabalha comigo. Ele também já trabalhou comigo no kardecismo, usando um outro nome. Lá ele era o meu mentor, chamado Olavo. Na Umbanda, ele se apresenta como pai José de Angola e ele disse que ele foi escravo também em outras vidas, mas também foi médico em outras vidas. Às vezes eu entro numa igreja de fazenda, sabe essas igrejinhas? Uhum. Aí eu só me concentro, ele vem e ele dá o recado, e às vezes ele até atende uma pessoa. Ele gosta de Campo Santo, tem que ser um Campo Santo. Então, ou um terreiro, ou uma igreja, tem igreja, ele desce. E, Elias, por que o termo descer? Seriam espíritos que estariam, não sei, de repente, no ar, voando? Por que o termo descer? A gente usa esse termo, mas não é o correto. Na verdade, o nosso espírito não sai para o outro espírito vir. Ele se acopla através de todos os nossos chakras. Então, nós temos pontos de energia, que são os 7 chakras. Esse espírito, ele vem e ele praticamente encosta no nosso espírito, que vai no nosso espírito, que vai estar expandido. Então, por exemplo, eu tenho uma energia, o meu espírito, na hora da meditação, para poder incorporar, ele se expande, então ele fica maior, e nisso o espírito da entidade se acopla através dos chakras. Então, ele praticamente energia grudando em energia. E aí ele se movimenta, por exemplo, ele mexe um braço, mas o meu braço vai junto porque a minha energia está acoplada na energia dele. E você pode ficar consciente ou hoje em dia só semi-inconsciente. Nós não temos mais médiums totalmente inconscientes. Alguns falam que estão inconscientes, por quê? Para passar credibilidade. Mas existe muita coisa, por exemplo, aquilo que você precisa melhorar e aprender também, eles não levam. Então, você vai se lembrar do assunto. Mas aquilo que você conversou com outras pessoas e atendeu e que você já aprendeu e que não tem interesse, muitas vezes, passa 2 dias, você esquece tudo, você não lembra mais nada. A durabilidade no seu mental é muito pequena. Então, você se esquece até dos rostos depois. Entendi. Aliás, existem hoje, nós temos dados que cada vez mais a intolerância por parte, pelo menos no Brasil, dessas religiões afro, né, a Umbanda, o Candomblé vem crescendo, e não é segredo para ninguém que existe uma classe predominante que tem uma certa intolerância, um preconceito, melhor dizendo, contra essas religiões, que é a religião cristã. Sim. Profundamente dizendo, os evangélicos têm uma maior dificuldade em lidar e aceitar com isso. Eu acho interessante que a cultura que existe é que, geralmente, né, o evangélico cresceu num lar, e no qual sempre foi apontado para ele que terreiro era coisa de demônio e que uma mãe de santo, um pai de santo é um bruxo, uma bruxa, e coisas totalmente erradas e pecaminosas. Então, eles acabam crescendo com isso, passando de novo para os seus filhos e sempre apedrejando essa religião sem, de fato, entender, saber o que são os termos, etc. Na sua visão, por que esse preconceito existe de forma tão firme na religião cristã? Na cristã. Vamos colocar assim. Eu acho que falta um pouco de estudo de história na população brasileira. Eu brinco, né? Porque se você for buscar no cristianismo, vamos dizer assim, católico, vamos colocar esse, os padres, a primeira coisa que eles queriam fazer era evangelizar os escravos. Né? Então, eles diziam que Exu era o diabo, que aquelas entidades eram do inferno, isso e aquilo e aquilo, aquilo. Depois veio o evangélico, que saiu da Igreja Católica. E o evangélico saindo da Igreja Católica, lógico, ele trouxe muita coisa de bagagem. Então, ele acredita no céu, no inferno, o Exu é o diabo. Então, muita coisa ele acredita igual, outras não. Né? Então, veio desse preconceito histórico, desde que a Umbanda nasceu. Falta de conhecimento. Porque, por exemplo, nós não acreditamos nem no inferno e nem no céu. Nós não acreditamos em diabo, nós não acreditamos.
Certo. O que seria para vocês, então, quando a alma ela falece, o corpo falece, na verdade, para onde vai a alma, ou o espírito? O espírito, quando a pessoa falece, é de acordo com o mental dela. Então, por exemplo, se o mental dela é muito apegado a coisas materiais, ela não sai nem de perto do corpo. E ela não consegue ampliar a mente dela. Então, ela não consegue ampliar para poder enxergar as outras entidades que estão lá para socorrer. A gente aconteceu de doutrinar espíritos que eram evangélicos. Verdade. No kardecismo, quando eu era kardecista. E esses espíritos, eles vinham quase que obrigados para poder ter um choque, a gente chama de choque anímico. Então, encostando numa pessoa, aquela energia de uma pessoa que já foi com a energia da pessoa viva, através dos chakras, ele leva um choque de energia. E aí ele fala, poxa, eu não estou igual, a minha energia é diferente, então quer dizer que eu morri. E aí, quando ele descobre que ele morreu, é muito engraçado, porque aí ele começa a ficar com sono. Ele quer voltar para dormir, para esperar Jesus buscá-lo. E aí você tem que explicar, olha, existem outras opções, se você ficar só deitado aguardando, pode demorar, você tem a opção de ficar acordado, ir para um hospital espiritual, então você vai doutrinar. E de fato... o fato dessa alma ficar aguardando, segundo o entendimento dele, a volta de Cristo, dentro da religião de vocês, Cristo de fato volta para essas almas ou não? Não. Entendi. Elas se perdem. Que horas ficam até acordar? Elas podem entrar até num estado de perder a consciência de de ter sido um ser humano e se transformar apenas numa energia, que são chamados de ovoides. Essas energias chamadas de ovoides, elas são muitas vezes capturadas por espíritos trevosos muito fortes, que começam a lançar nesse consciente desses espíritos informações falsas. Por exemplo, você não passa de um lobo, você não passa de um animal. E aí aquele ovoide pode até transformar numa forma perispiritual de um bicho. E depois trabalhar para aquele trevoso, como, vamos dizer assim, a gente não tem um cachorro, um Rottweiler que toma conta da nossa casa, e aí eles conseguem plasmar uma forma espiritual de um bicho e começar a trabalhar, até como cavalo, em cidades criadas no umbral. São cidades imensas criadas no umbral, com algumas cidades até imitando Roma, o Coliseu, onde espíritos trevosos eles julgam outros espíritos recém-desencarnados e eles fazem carruagem, eles fazem de tudo e usam os espíritos esses que eles dominam no consciente desses espíritos. Seria hoje o que a ciência tenta explicar por universo paralelo, física quântica, é Sim, isso? Universo paralelo. Um mundo quântico. Universo paralelo é uma quinta dimensão. Entendi. E um tema polêmico, o que é de fato, então, Jesus para a Umbanda? Jesus? Quem foi ou o que é? Jesus para a Umbanda, Isso. para nós, ele é o espírito mais evoluído que nós, seres humanos, pudemos conhecer, né? Nós, depois que nós fizermos a passagem, também nós não temos ainda, somos crianças. A gente ainda não está apto a conhecer Jesus tão próximo, porque ele está num nível de elevação muito grande. Mas todos nós vamos chegar a conhecê-lo um dia. Mas ainda não temos somos crianças. Certo. Entendeu? Liege, bom, para quem está nos acompanhando aqui nesse bate-papo muito interessante, nós convidamos uma autoridade religiosa representando os evangélicos, e nós temos um convite a 3 pastores, e, incrivelmente, os 3 recusaram depois de saberem do gabarito da nossa convidada, porque a Liege ela é formada em teologia cristã, né, sim, Liege? Sim, fiz. E também teologia umbandista. Orixás. Puxando esse link, Liege, eu queria saber para você, já que você teve esse estudo dos 2 mundos, né, e você tem esses 2 lados da moeda, de fato, nessas 2 teologias, o que é mais verdade para você e para o mundo? O que é mais real?
A teologia cristã ou a teologia umbandista? E por quê? A teologia umbandista. Por quê? Eu sempre tive uma mediunidade ostensiva. Ostensiva é aquela que vê, escuta, sente cheiro, tem uma percepção muito grande. Se entra num ambiente muito carregado, assim, já aconteceu de eu ser enforcada, né, por um espírito, e eu falar: Jesus, pelo amor de Deus, leve-se embora, né? E aí eu ter que fazer oração ou entrar num banheiro e fazer uma prece. Enquanto você era do meio evangélico, cristão. Do meio cristão, certo, né? E já aconteceu de eu ir numa igreja evangélica e o pastor sai em nome de Jesus e não conseguia afastar e eu ir embora com aquela entidade, até que um dia eu falei: eu vou num centro espírita. E aí eu vi como eles trabalharam e eles simplesmente deixaram. Eu falei: posso deixar descer esse espírito? Porque eu estou tão acostumada a eles virem até mim. E eles podem, né? E aí o espírito somente disse assim: eu estou do lado dela porque ela me passa uma força que eu preciso, eu não tenho luz. Ela me passa uma luz dela e eu queria ficar do lado dela. E chorava. E aí o doutrinador simplesmente falou: olha ao seu redor e abre sua visão espiritual que você vai enxergar outros seres de luz. E segue com eles. E foi o que aconteceu. Eu fiquei livre numa mesa... mesa branca, né? Uhum. E aí eu comecei a estudar muito o kardecismo, achei interessante porque o Chico Xavier cita sobre elementais, que são espíritos da natureza. Espíritos que trabalham na limpeza do planeta Terra, na organização do planeta Terra, até nos ventos e na chuva, quando é necessário limpar as energias muito densas que acontecem. Eles são chamados de elementais. Esses elementais eles começaram a ter livre-arbítrio agora, nunca encarnaram no planeta Terra e são monitorados pelos orixás. Por isso que a gente tem Oxalá, né, que é o de luz, a gente considera Jesus, mas por Yansan, que são os ventos, Iemanjá, o mar. Então, eles que tomam conta de todos esses elementais que existem e são citados nos livros kardecistas por Chico Xavier. Entendi. Então, eles existem. À luz da teologia, entendi mais ou menos as suas colocações. À luz da teologia, nós sabemos que o cristianismo ele foi totalmente construído sob a Bíblia Sagrada, né? Sim. Que é o complemento aí da Torá, o Velho Testamento, com o Novo Testamento. Sim. A Umbanda, ela se baseia na Bíblia Sagrada ou não? Ou alguns pontos? Como que funciona essa correlação aí com a Bíblia e a religião umbandista? Eu li a Bíblia muitas vezes, e o Velho Testamento e o Novo. Eu achei muito interessante que a maneira de adoração do Velho Testamento, vamos colocar desde os romanos, os gregos, os persas, que acreditavam em vários deuses, né? Thor, aqueles outros deuses que eu não lembro o nome agora. Os gregos tinham os deuses deles, e os romanos também, né? E faziam as oferendas, assim como os africanos tinham os deuses deles, que eram os orixás, e faziam também oferendas. E, por exemplo, Thor era aquele do martelo, da tempestade, coisa e tal, né? E aí você pega na religião vinda da África, Umbanda, você vai ter Yansan, né? Só que aí depois, você estudando o kardecismo, você vai ver que esses vários deuses, vamos dizer assim, é muito parecido com espíritos muito evoluídos que cuidam da natureza e você comparando com o catolicismo, você pode dizer que são arcanjos. Eles têm uma energia muito forte que nós, seres humanos, nós não incorporamos. Porque é uma energia muito forte, o nosso corpo não tem preparo para isso. Então, você comparando com o Velho Testamento, tem muita similaridade o catolicismo, o Velho Testamento, no caso, o cristianismo, o candomblé e a Umbanda. A forma de adoração é muito parecida. Mudam-se os nomes dos deuses. É isso que eu percebi. Agora, já o cristianismo evangélico já não crê nos espíritos. Eles acreditam que você morre, você vai para o céu ou para o inferno. E agora, o espiritismo, tanto umbandista, candomblé e kardecista,
acredita que Deus é muito grande, é uma coisa muito imensa para um ser humano ter uma vida de 80 anos no máximo e depois já ganhar o céu ou ganhar a terra. Tem coisas que não vão ter explicação. Por exemplo, uma criança com 4 anos morrer de câncer. E aí ela vai para onde? Ela não teve nem a chance de ser adulto, ou bom ou ruim. Então fica muita coisa muito vácuo. A gente fica muito no vácuo, eu acho vamos dizer assim. Uma boa parte do significado, por exemplo, por que essa pessoa inocente morreu de forma tão repentina, seria explicado pela reencarnação, que vocês acreditam em reencarnação, reencarnação, né? Sim. Ô, Liege, e os santos na Igreja Católica, eles seriam essas entidades da Umbanda com outro nome ou não? Podem ser, sim, mas nunca vão revelar os nomes, entendeu? Por exemplo, a santa que trabalhou com o Chico, a mentora de Divaldo Franco, né? Eu não lembro o nome dela agora, meu Deus, que é a Joana de Ângeles, ela foi uma Santa Clara. Depois ela reencarnou, depois ela foi mentora de Divaldo Franco. Por exemplo, outros santos, Joana d'Arc, ela foi, se não me engano, nos livros de Chico Xavier, diz que ela foi João Batista. Não, desculpa, ela foi Judas Iscariotes. E depois ela veio como Joana d'Arc, porque ela queria resgatar a dívida dela. A redenção. A redenção. E os espíritos de Umbanda que trabalham conosco também podem ter sido santos católicos, podem ter sido padres, mas eles se apresentam somente como arquétipos. É isso que, por exemplo, eu trabalho com o pai José de Angola. Não quer dizer que ele é um pai, porque tem um monte de gente que trabalha com o pai José de Angola e não é o mesmo. Esse é um ponto que eu ia entrar agora. Então, por exemplo, a pombagira. Eu acho que é um termo bem conhecido por muita gente, né? Isso. A pombagira, ela não é única e indivisível. Existem milhares dela. Muitas. Por exemplo, eu trabalho com a Cigana Sete Saias. A Cigana Sete Saias tem um monte de centro de Umbanda no Brasil inteiro que tem a Cigana Sete Saias. Que ela não é a mesma que a minha. Então, por ela trabalhar, por exemplo, a Cigana Sete Saias trabalha na linha de um determinado orixá, e ela trabalha para determinadas coisas. Então, é o que ela se especializou. Então, todas as entidades que vão trabalhar como guardiãs ou pombogiras, elas que vão trabalhar naquele mesmo segmento, naquela mesma linha de orixá, ela vai adotar esse nome. Então, por exemplo, é igual soldado, cabo, tenente, né? Então, mais uma vez eu estava pensando exatamente nesse exemplo aí de mais ou menos isso. Entendi. Liege, e nesse mundo dos espíritos, porque eu acho que é uma construção bem... Vocês têm uma visão construtiva bem complexa e completa a respeito dos espíritos. Até mesmo você deu aqui exemplos de cidades nessa dimensão do umbral, né, espirituais. Existe uma correlação de necessidade deles? Por exemplo, esses espíritos, essas entidades, elas têm necessidades sexuais, necessidades fisiológicas de fome, porque em algumas culturas, não sei se é da Umbanda ou do Candomblé, eu sei que esses espíritos incorporam e eles bebem bebida alcoólica, fumam um charuto. A pombagira, eu acho que ela pelo menos na crença popular do povão, ela é mundialmente conhecida por ter uma necessidade sexual. O que explica isso? Começando pela pombagira. De fato, ela... em quem ela incorpora, ela tem mentoria, por assim dizer, ela desperta esse desejo sexual? Como isso funciona? Assim, um espírito que, por exemplo, que desencarna e vai trabalhar como Exu ou Bombogira, geralmente são espíritos densos. Muitas vezes podem ser espíritos que encarnados foram da polícia, delegados, que mexeram com a lei, com armas, com espadas. Eles são bravos, eles são, a gente diz, densos. E eles percorrem muito essa área mais perto da Terra. Eles usam, por exemplo, o fumo. Não é que a bombogira fuma. A nicotina não. O fumo, o tabaco, usado pela bombogira, quando ela sopra aquela fumaça
quem está sendo consultado com ela, ela está tirando os miasmas através da energia puxada também do médium. Então, é um sopro, mas com aquela fumaça. Então, ela sabe onde ela está baforando, aquilo é para limpar miasma. A bebida, por exemplo, você trabalhar de médium incorporado 4, 5 horas e ter feito uma refeição super leve, se você a bebida ele não deixa de ser um energético, mas muitas vezes ele é usado para descarrego. Agora, por exemplo, o Pai José que eu trabalho, ele pode dar um passe usando um incenso, por exemplo, a fumacinha de um incenso, como de um cigarro de palha, para ele tanto faz. E ele trabalha tanto tomando vinho, que eles chamam de sangue de Cristo, como tomando água, que eles chamam de sereia. Mas só que é o seguinte, vai depender muito da pessoa que ele está atendendo. Se a pessoa tem uma fé muito fraquinha e ele pegar e benzer, vamos dizer assim, dar um passe com um incenso e beber uma aguinha e oferecer uma água para a pessoa vai falar, que preto velho é esse? Nunca preto velho fez isso, porque vem da cultura, né? É assim que eles sempre foram vistos. Então, aí ele toma o vinho e oferece para a pessoa, às vezes, o vinho, e às vezes dá uma baforada de cigarro de palha, porque o preto velho fumava cigarro de palha. É da cultura dos pretos velhos. Então, eles fazem tudo aquilo que vai aumentar a tua fé. Agora, aquela comida que fala, vamos fazer uma oferenda para a sua bombogira, que a gente fala padê, né? Então, você vai colocar farinha com água, com pinga, com maçã, com moeda, e vai fazer aquela mistureira, e colocar champanhe, cigarro, e vai oferecer para ela. A primeira coisa que acontece, quando você está fazendo aquele padê, você está colocando toda a tua fé e tua energia. Então, e ela está lá do seu lado, pegando toda aquela energia. Alguns materiais eles conseguem plasmar, porque eles trabalham num plano espiritual em lugares muito pesados. Por exemplo, eles entram no plano espiritual pesado, denso e baixo, tem até cabaré. Tem casas casas da noite, né? Então, vamos dizer assim. De fato, é possível existir relação sexual entre os espíritos? Sim. Caramba. Mas geralmente são espíritos mais baixos. Mas é o mesmo ato que a pessoa humana? Existe a penetração? Sim. Ou é uma troca de energia? Não, existe. Caramba. Porque eles têm... O corpo espiritual é a mesma coisa do corpo físico. Mas por que o espírito de maior elevação, por assim dizer, ele não faz sexo? É porque então ele não precisa disso? É uma coisa mais passada, carnal mesmo, baixa? Sim, por ele ser evoluído. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso ele é. Entendi. Então, o corpo espiritual dele é, vamos dizer assim, uma explicação bem simples, mais fininho. Né? É igual a seda e um pano de saco de feijão, de arroz, que a gente compra lá, aquele pano grosso. Então, um espírito denso é aquele pano grosso, grosseiro. Um espírito... já evoluído, é uma seda, é uma coisa. Então, existe diferença na densidade deles. Uma pessoa, então, por exemplo, que tem uma obsessão por sexo, seria uma pessoa que ela pós-morte, então ela poderia optar quase que involuntariamente em ter uma péssima vibração para continuar fazendo isso? Sim, através dos seres humanos. Através dos seres humanos. Todas aquelas sensações que os seres humanos praticam, eles vão ficar muito perto dessa pessoa para puxar através do perispírito. Então, de alguma forma, ele se acopla. Caramba. Então, por exemplo, pessoas que são alcoólatras vão atrair espíritos que bebiam e aí a energia do álcool sai pelo perispírito, pelo corpo, e aquela entidade ela consegue absorver. Isso seria o que o cristianismo chama de demônio? Sim. São os demônios. Eles nomeiam demônios. Nós nomeamos de irmãos que precisam se elevar e precisam de ajuda. Liege, é possível, por exemplo, a gente falando aqui de reencarnação, Hitler reencarnou, por assim dizer, algum espírito como Hitler, César? Como que funciona isso? Segundo algumas obras de Chico Xavier, alguns espíritos como Hitler e outros, que eu não me lembro o nome agora, eles estão eles estão em hospitais em estado de dormência, como se eles estivessem em coma, vamos dizer assim. Então, eles estão sendo tratados
eles precisam refazer o perispírito, e mesmo porque se eles estiverem no plano espiritual e não mudaram o pensamento deles, eles vão criar cidades horrorosas lá no plano espiritual, umbrais, vão angariar pessoas, vamos dizer assim, esses bandidos que morrem, né? Então, eles vão criar todo aquele mundo que eles criaram aqui na Terra, eles vão criar lá. Então, eles estão em tratamento e dormência e não irão reencarnar na Terra. Provavelmente, eles vão reencarnar num planeta que esteja na fase primata, praticamente. Então, vão começar como homens das cavernas para poder levar um pouco do conhecimento que eles tiveram em terra quando estavam aqui, assim como os egípcios. A gente fala que os egípcios eram o povo de Capela, que é também um outro planeta, e reencarnaram na Terra, nos primórdios, né, dos anos, né, do Egito, tal, como faraós, porque em Capela, que estava se tornando um planeta de regeneração, eles não poderiam mais continuar. Eles teriam que vir para a Terra, trazer o conhecimento que eles já tinham de evolução e começar a tentar se resgatar para o bem. Caramba, que interessante. Então, você disse para nós que esses espíritos que, vamos por assim dizer, não passaram no teste aqui na Terra, esses mais terríveis, né? Mais terríveis. Eles seriam, então, transferidos para outra dimensão, com outro planeta. Outro planeta, um reinício de uma história. Como se tivesse na época das cavernas. Se fosse no planeta Terra, eles estariam na época das cavernas. Entendi. Caçando, morrendo. De fato, existem outras civilizações superiores e inferiores à nossa. Sim, é o povo de Machu Picchu, os egípcios. Quem explica tudo isso? São espíritos de muito conhecimento de planetas que entraram em regeneração, mas que não puderam mais ficar nesses planetas porque eles não se tornaram espíritos de luz, eles não evoluíram, eles tinham uma consciência ruim dentro deles. Então, eles têm que ser transportados para um outro planeta onde está começando, para pelo menos ajudar a levar tecnologia, conhecimento, e ele, através de várias reencarnações, ele vai evoluir. Você entrou num ponto importante agora, falando um pouco de conspiração. Você disse que existem realmente civilizações muito avançadas, e eu concordo plenamente com isso. Como, por exemplo, hoje nenhuma máquina nossa recria as pirâmides, né? Na precisão que houveram os cortes. E não só isso, existem obras muito maiores em outros lugares do planeta. E pirâmides também por todos os lados do mundo. Sim. O ponto é o seguinte, existe, Liege, na sua visão de mãe de santo e envolvida nessas questões teológicas, né? E conhecedora da história, uma força global, por assim dizer, interessada em esconder essa parte da história da humanidade, da onde nós viemos e para onde nós vamos, ou não? Você acha que isso é simples ignorância humana? Eu creio que não existe querendo esconder. Nós não temos preparo, por exemplo, coloca, vamos dizer assim, dá uma bomba atômica lá para aquele povo que faz muita guerra lá, né? Então, assim, a gente não tem preparo para certas informações, mas nenhuma delas são escondidas. A gente só vai receber essas respostas na hora certa, porque nós somos muito inferiores. A gente é tão pequenininho ainda que a gente não tem noção. A gente não tem noção do que a gente é ainda. Liege, como é representado a figura de Deus nessa religião de vocês? É uma religião monoteísta ou não? Por exemplo, existe um só Deus? Como é que funciona isso? Conta para nós. É monoteísta. Então, Deus nós chamamos de Olorum, assim como é chamado na África. Que é simples uma tradução. Assim como Javé, Jeová, para nós é isso, Olorum. E aí, depois de Olorum, tem seriam, vamos dizer assim, para ficar mais fácil para entender, os arcanjos e espíritos de luz que ajudam a controlar todo esse universo que nós chamamos de orixás, e outras religiões chamam de anjos, arcanjos, espíritos superevoluídos, né? E os orixás, a gente não incorpora orixás, porque eles são muito evoluídos, mas eles estão cuidando de nós através de espíritos de luz de graus diferentes de evolução, até chegar na gente. Entendi. Então, por exemplo, eu trabalho com um Exu, que ele está ligado a um Exu
a gente fala... porque tem várias linhas. Exu de cemitério, Exu de Ogum, Exu... Então, são várias linhas. E ele é o terceiro... Vamos supor, se fosse um organograma de empresa, ele seria o terceiro a mandar. E depois dele tem uma falange imensa de outros Exus. Esses outros Exus que seguem abaixo dele são espíritos recém-captados e espíritos muito densos ainda, que ainda tem um pouco daquela assim, ruindade e bondade, não sabe que caminho seguir. E aí é oferecido para esse espírito, vão trabalhar para a luz para você evoluir, eu te ofereço essa chance. Aí ele faz um pacto com essa entidade e trabalha na falange daquele determinado Exu. Certo. Então, nem sempre, por exemplo, o Exu que eu trabalho, eu o incorporo, vamos dizer assim. Mas nem sempre, quando eu preciso de algo, é ele que vem fazer pessoalmente. São os espíritos que trabalham com ele, a falange. Olha, e um tema polêmico agora nessa altura do nosso bate-papo, o que a gente sabe que existe alguns tipos de trabalhos ritualísticos dentro dessas áreas, essas ramificações, que talvez, não sei se assim a gente pode dizer, seriam usados para prejudicar outras pessoas. Por exemplo, popularmente dizendo, tem vou pôr seu nome na boca do sapo, tem, né? Uhum. Tem vou fazer alguma amarra aí na sua vida, ou vou trazer a pessoa que você ama de volta, mesmo se ela já estiver com outra pessoa. O que é isso, Liege? São pais de santos e mães de santo de um lado negro da força, ou isso é tido visto como algo bom também, normal para vocês? Como é que isso funciona? Não. Por exemplo, alguns se nomeiam pais de santo e fazem, eu faço amarração, eu faço um trabalho para derrubar seu inimigo, isso, aquilo, só que você me paga tanto, 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 tanto. Isso não é de Deus, vamos dizer assim. Isso não é amor, isso não é de Deus. Deus não faria isso com ninguém. E existe o que você tem que cumprir nessa terra para a sua evolução. A pessoa que faz um trabalho, vamos dizer, pega lá, coloca na boca do sapo, ou pega um frango, mata para fazer o outro derrubar e joga isso, joga não sei o que, vai acontecer? Se a outra parte não tiver proteção divina, não rezar, não tiver os anjos da guarda, sabe, não tiver fé, pode chegar e pode acontecer de prejudicar essa pessoa sim. Só que o mais prejudicado é quem fez. Porque ele passou a trabalhar com espíritos extremamente sem luz e que estão por trás dando risada dessa pessoa e de uma maneira até sarcástica. E depois ele apronta de novo para ganhar outro presente, apronta de novo. Mas o que ele quer ver é a não evolução dessa pessoa que fez essa bobeira. Entendi. Agora, por exemplo, existe uma amarração de bombogira? Existe. Mas o que é essa amarração de bombogira? Por exemplo, bombogira que fala? Bombogira. Não é pombagira. Não, pombagira ficou pombagira, mas também se usa pombagira. É um desvio do dialético. Isso. E aí, o que acontece? Por exemplo, a bombogira, você vai lá e fala, olha, meu casamento está muito estranho e eu não estou ficando com meu marido, eu estou isso, eu estou aquilo. Ela vai reclamar com a bombogira que ela está totalmente desanimada da vida, sem... A bombogira vai trabalhar nessa mulher, vamos dizer assim, a autoestima dela, para que ela exale uma energia gostosa e boa, que o marido dela vai perceber e, por consequência, reaproximar. Mas não é um trabalho de amarração, é um trabalho de limpeza, de autoestima. Isso uma recuperação de libido, por exemplo. Sim, elas fazem também. Elas fazem também, porque às vezes pode ser até um caso espiritual. Às vezes a gente fala assim, inveja pega? Pega, se você não tiver proteção, pega. É um pequeno feitiço, mas pega. Então, por exemplo, ela vai fazer o quê? Uma limpeza astral nessa pessoa, e aí essa pessoa vai voltar ao seu normal. E se for caso da pessoa procurar um médico, por exemplo, que nem você falou, às vezes não tem libido nenhum. Se for caso médico, a bombogira vai falar, minha filha, você precisa de um médico. Não sou eu que vou resolver. Esse problema seu é físico. E ela fala... numa boa. Então, aí a pessoa vai buscar o socorro onde precisa. Entendi. Aliás, dentro desses planos aí, existem, por exemplo, alguns tipos de poderes sobrenaturais que uma pessoa que manipula essas forças poderia adquirir, tanto para o bem como para o mal. Por exemplo, você é uma mãe de santo e, de repente, uma pessoa está falando alguma coisa de você, ou um dos seus filhos, se chama de filhos, quem frequenta o mesmo ambiente, está falando alguma coisa de você em algum lugar isolado.
é possível que uma entidade traga a você o que essa pessoa disse ou não? Por exemplo, na maçonaria a gente sabe que tem segredos que não podem ser ditos em lugar nenhum porque vão descobrir de alguma forma. Esses tipos de poderes, eles existem ou não? Sim. Ah, é? Caramba. A gente sabe. Olha só. Eu vou até contar um caso bem rapidinho, mas que foi muito engraçado. Eu tinha um veículo, né? E vendi para uma pessoa que veio com uma história que precisava, coisa e tal, toda chorosa. Eu falei, poxa, já passei esse tipo de necessidade, então eu vou fazer o melhor tipo de parcelamento para essa pessoa, isso e aquilo. E fiz. A noite, começou toda noite, essa pessoa não presta, vai pegar o seu veículo, você está sendo boba, a parente dessa pessoa que ele disse que está doente não está doente, é tudo mentira, a esposa dessa pessoa não trabalha em tal lugar, ele mentiu sobre isso, falou 4 ou 5 pontos. Aí eu mandei um zap, olha, descobri tudo. Ninguém me falou, a minha entidade me falou. Eu falei, tudo isso que você falou é mentira, então eu estou indo buscar meu veículo de volta e não tem negócio com você. E eu não fui vasculhar para ver se era verdade ou se era mentira. A entidade me falou e eu sei que ela falou e eu acreditei, fui lá e peguei. Depois eu fui verificar e era tudo aquilo que ela tinha me dito. Caramba, bateu tudo. Bateu tudo. E não é só nisso, é direto. Quando você trabalha, que nem eu trabalho com as entidades, é muito difícil uma pessoa conseguir me enganar. Se enganar por pouco tempo. Entendi. E às vezes porque foi um propósito ainda. E às vezes eles falam, a gente descobre, mas a gente fala, não vou mexer com isso, que não vale a pena. Deixa, a pessoa vai evoluir, então não tem necessidade. Mas a gente sabe, a gente não tem, a gente sabe. Caramba, é quase que é uma vantagem, né? Que, por assim dizer, que você tem na vida, porque acho que te dá vantagens, né? Dá. E isso pode ser usado para o mal também? Se eu usar para o mal, é retirado, eles retiram de mim, eu perco a mediunidade. Mas é possível, por exemplo, vocês chamam do que alguém que manipula suas forças para o mal? De bruxo? É uma bruxaria ou não? Sim, é uma bruxaria, é uma forma da pessoa fazer feitiço. Só que elas estão envolvidas com eguns, quiumbas, elas não estão trabalhando com espíritos de luz. Caramba. Eu penso o seguinte. Ao vivo é assim mesmo. Eu penso o seguinte, nesse meio, como é que funciona a assimilação de energia? Por exemplo, você chegou até uma pessoa e de repente você sentiu a energia dela. Como é que isso funciona, Oliege? Como que você sabe que essa energia ela é boa, ela é ruim, ela é pesada, ela é leve? O que seria a sensação de uma energia boa, a sensação de uma energia pesada? A energia, ela te traz algum pensamento na cabeça? Como isso funciona? Praticamente como se a gente lesse a mente da outra pessoa. Aí você consegue distinguir a energia que ela tem. Então, por exemplo, se eu chegar perto de uma pessoa depressiva, provavelmente eu vou ficar com vontade de chorar e eu vou começar assim, que droga, mas isso não dá certo. E aí eu começo a falar assim, peraí, Liege, mas esse pensamento veio do nada. Então, verifica se é seu. Aí você vai começar a verificar, não é meu, eu estive com tal pessoa. Aí você sabe de onde veio, como veio, por que veio. E aí você vai selecionando quem são seus amigos e quem não são, né? E hoje vocês, as pessoas muito elevadas, como o seu caso, por exemplo, toda pessoa, você já tem esse feedback de energia ou ainda existe nem todas? Como é que funciona? Por exemplo, se você chegou aqui na produtora, você cumprimentou os rapazes, você chegou a sentir a energia de algum deles já ou não? Tipo assim, como que funciona? Não, porque eu não me foquei nisso. Ah, entendi. Você tem que ter Eu tenho que me interessar em saber. Entendi. Então, se eu me interessar em saber, aí é como se fosse assim, deixa eu virar a página do livro para eu ver o que está escrito desse lado. Então, se eu não me focar e não for uma coisa que não me interessa, vamos dizer assim, então fica neutro. Se for uma energia extremamente pesada, mesmo você não focando, você já sente? Aí sente. Porque incomoda. Sim, Entendi. passo muito mal. Muito boa também. Também é uma delícia, muito Entendi. boa. Nossa, a boa você parece que tomou 10 Dorflex. Entendi. Muito então gostosa. tem essa correlação, né? Sim, Do muito bom sim. E do muito ruim. Do muito ruim. Que interessante. E o neutro, que é aquele que você não se interessa em saber. Você entra, às vezes... Hoje eu consigo trabalhar melhor isso e entrar em certos lugares sem me envolver muito. Porque senão eu capto tudo e aí eu vou ser uma pessoa, vamos dizer assim, bipolar, né? Uma hora sim, outra hora
Entendi. Você acaba absorvendo. Isso é muito interessante. Eu já... nas entrelinhas de quando eu estudava o hermetismo no início, eu ouvia dizer que o problema da relação sexual com muita gente, por exemplo, eu sou solteiro, eu vou ter relação com 10 pessoas na noite. O nosso amigo da produção tá rindo aqui. o problema... Eles dizem que é o seguinte, quando você tem uma relação sexual com alguém, parece que você fica com a energia daquela pessoa por um tempo, tipo uns 15, 20 dias. E tudo que acontece com aquela pessoa reverbera em você. Sim. Me lembra quando você disse da energia de você ter um efeito colateral da outra pessoa. Sim, porque você não não é só a pessoa que você se relacionou. E aquelas entidades que estão do lado dela? Cada um vivo tem 3 mortos. Uhum. Então, e aquelas entidades que trabalham com ela? Se você ficou com aquela pessoa, você primeiro captou a energia dela, mas depois aquelas entidades que estão ao redor dela vão ficar super curiosas em saber quem é você. Entendi. E aí elas vão te seguir por um período e se alguma coisa tiver afinidade, virou amiguinho delas. Quando você diz seguir, esse mundo sobrenatural, ele como ele funciona? Ela de fato sai, por exemplo, da casa da pessoa e vai voando com você no carro, sentado, ou existe não existe sistema de espaço e distância, ela se teleporta? Como é que funciona isso? Não existe espaço e distância, ela simplesmente pensa e já está lá. Caramba, que interessante. Ela pensa e já se... Sistema, então, de andar, bem diferente. Não, de voar, vamos dizer assim, não. Só nas colônias onde eles vivem, aí a gente fala volitam, mas eles demoram a aprender a esse sistema de ter uma densidade diferente e voar, né? Assim, simplesmente pairar, né? Mas, por exemplo, o Pai José, um dia eu fiz uma gira online, né? E foi muito legal, porque as pessoas perguntavam via no YouTube, e meu marido ele ia fazendo a pergunta e o Pai José ele falava assim: ô filho, concentra nesse nego aqui, né? E a pessoa perguntava: Pai José, eu tenho mediunidade? Você não tem nada, não, filha. Para de querer ter. E simplesmente, mentalmente, ele se ligava àquela pessoa que, às vezes, estava lá no Nordeste. Né? E ele não erra uma. É uma coisa assim, incrível. É sobrenatural mesmo. É, né? Sobrenatural, não tem. Por exemplo, às vezes, quando eu estou muito tempo sem dar passe em alguém ou sem usar a energia de cura, alguma coisa, eu vou mexer um leite, a colher dobra. Caramba, dobra, Liege. Aquele do mágico. Caramba. Chega a ser cômico. Você fala, aí eu mostro para a moça que me ajuda, eu falo, minha colher, olha aqui, hoje eu estou precisando dar passe, gente. Partindo desse pressuposto, aí vai dar um bom corte pra gente. Partindo desse pressuposto, então, é possível, então, por exemplo, um copo estourar, uma luz estourar? Sim, direto. Por exemplo, quando tem eu sinto assim, muita gente em cima, porque a gente trabalha fora, um monte de coisa, então, às vezes, muita visualização sobre a nossa pessoa, por algum motivo. Então, por exemplo, meu portão o portão de abrir em casa, ele queima do nada, aí copo racha, fora, assim, gatinho morre na frente da minha casa, bicho. Não pega nos meus bichos, mas pega nos de rua que eu trato. Então, aparece morto. Então, eu falo, vixe, Maria... tipo um campo de força. Isso, a energia tá feia, tá pegando em volta. Para não pegar em você. Para não pegar em mim, nos meus filhos e nos animais. Então vai pegar no judaísmo, a gente tem essa mesma visão. Coisa eletrônica, tudo que tem energia, vida, coisa eletrônica. Então tudo que tem magnetismo vai pegar. Se uma pessoa, por exemplo, vou tirar o meu caso, por exemplo, eu nunca tive uma conexão muito grande com essa parte de espírito sobrenatural. Se eu estou aqui, de repente esse copo ele arrasta. Seria o quê? Seria uma forma de um espírito chamar minha atenção para alguma coisa? Como é que ou está se divertindo? Para um copo arrastar, você tem que doar energia para esse espírito. Tem pessoa que não tem essa capacidade de doação de energia. Então, se a partir do momento que o copo mexeu e só está você e o copo, então você é uma pessoa que eles conseguem manipular a energia para poder movimentar esse copo.
E aí simplesmente eles estão dizendo assim, olha, eu estou aqui. Entendi. Por algum objetivo. Por algum, Aí se você aumentar a sua curiosidade, nossa, mas por quê? Aí você vai partir para estudar, para querer saber o que é. Mas você teria que ter essa mediunidade de... Como existe nos filmes de terror, é possível um espírito, já aconteceu alguma vez que você saiba de algum amigo ou amiga, mãe de santo, pai de santo, ou nessas incursões de estudo seu, de algum espírito de fato assassinar alguém, por exemplo, o sobrenatural, agir pelo natural, por exemplo, empurrar alguém de um prédio sozinho, ou de repente, como a gente vê nesses filmes hollywoodianos, que a pessoa flutua, cai no chão e morre, ou uma faca vai lá e esfaqueia ela sozinha. É possível isso acontecer ou não? Ele intui a pessoa. Então, por exemplo, ele sabe que está vindo um ônibus bem rapidinho numa rodovia. E aí ele intui a pessoa, atravessa essa rua aqui, aí a pessoa pensa, vou atravessar essa rua. E ela olha para o outro lado para ver se vem carro, ela olha do lado contrário. O ônibus atropela. Entendi. Então ele mata dessa maneira, pela indução do pensamento para a pessoa fazer aquilo que vai levá-la à morte. Então, por exemplo, eu vou pular esse trilho de trem. Ele sabe que tem uma madeira lá meio enroscadinha, onde o pé dele vai fincar e o trem está para vir daqui 20 minutos, entendeu? Ou, por exemplo, você está num bar, eu vou discutir com esse cara, briga com ele. É o cara que está armado para te matar, tipo isso. Caramba, que interessante. Então, eles induzem ao acontecimento. Mas Deus permite que aconteça se essa pessoa tem o merecimento ou tenha o karma de ir nessa hora. Entendi. Porque se ela tiver ela não tem merecimento, é uma pessoa que está cumprindo uma missão aqui na Terra. E aí o anjo da guarda está junto. Uhum. Então é muito difícil você... agora, por exemplo, o desencarne, quem trabalha muito em desencarne são os Exus. Por exemplo, às vezes eu tenho que desencarnar... Aquele caso daquele menino, João Hélio, que foi arrastado pelo carro. Sei. Do cinto de segurança. Ele, quando ele foi encarnado há muitos anos atrás, ele fazia corrida de biga e amarrava os cristãos naquela carroça biga, né? Arrastando os cristãos. Então você está dizendo que esse rapaz o menininho que morreu, vocês puxaram que ele teve uma vida passada. Sim, que foi essa. Foi essa. E ele quis morrer no mesmo karma, arrastado, no caso, por um carro, porque não existe mais biga. Caraca. E tem uma psicografia desse menino. Então, assim, nem toda morte violenta é porque tem que ser ou acontece isso explica sem querer. Muito do que eles dizem que Deus é injusto, né? Mas, na verdade, não, você vê que Deus é justo. Porque e a gente mesmo escolhe esse tipo de fim. A gente mesmo escolhe. Vamos supor, se de repente eu matei uma pessoa 50 facadas, eu falo assim, nossa, eu arrependi tanto que eu quero essa situação para mim. E aí, quando chegar a minha hora de desencarnar do jeito que eu escolhi, quem vai me induzir é o Exu guardião, não é o Exu sem luz. Exu sem luz não existe, a gente chama de quiumba. Então, aí é um Exu guardião, é o papel dele, porque ele trabalha no plano terrestre. Interessante. Aliás, eu acho que uma dúvida minha, que é do pessoal que está nos assistindo também, é a seguinte, por exemplo, a gente teve grandes figuras na história, né? Imperadores, imperadoras, grandes políticos de nome. O que acontece com essas figuras quando elas reencarnam? Por exemplo, César. Vou pegar o exemplo. Vamos supor que ele reencarnou. Não sei a esse ponto de dizer isso, mas eles reencarnam por ser uma alma que teve um papel muito grande na história, mal ou ruim. Eles têm a capacidade de eles reencarnarem como alguém comum numa vila, numa favela, ou eles sempre necessariamente voltam para papéis de grande destaque na história? Como isso funciona? Não, por exemplo, a gente tem o caso de Públio Lentulus, que foi Emmanuel, do Chico Xavier. Ele foi um senador ou prefeito romano, acho que prefeito romano, e ele era braço direito de César na época, e ele tratou muito mal algumas pessoas e ele não acreditava em Jesus. Ele teve a oportunidade de encontrar Jesus e pedir a cura da filha dele, que tinha lepra, e a filha dele foi curada. E a mulher dele se tornou cristã, ele nunca perdoou, e a mulher do Públio Lentulus trocou a roupa com uma escrava romana, que ela queria assistir Jesus. Jesus ia pregar e ela queria ir assistir. E nisso ela foi capturada e foi morta no Coliseu. Nossa. Públio Lentulus, que era o senador, ele ficou maluco com isso
E ele não deixou de tratar as pessoas mal e coisa e tal. Ele faleceu e ele morreu no vulcão, aquele vulcão que cobriu todas as pessoas, né? Que tem Pompeia, né? Isso, em Pompeia, velho, com uma filha. E depois ele reencarnou, se não me engano, eu creio que é mais ou menos assim a história, pode ter alguma diferencinha. Depois ele reencarnou como um escravo, com outro nome, e ele foi um escravo que sabia muito de história, porque na vida passada ele tinha muito conhecimento. Então, às vezes, você vê mendigos assim que têm uma sabedoria, né? E ele reencarnou como um escravo, mas que foi trabalhar numa casa na época até que os filósofos e começou o pessoal ter aulas, professores. Então, ele era um escravo que se tornou professor da filha também de um grande político lá de Roma. E depois ele morreu muito cedo ele foi morto. Né? Então, e também tem casos que eu vi de livros de Chico Xavier, de pessoas que eram grandes políticos e eles ficavam mendigando numa rua com um determinado nome, porque aquele nome estava no inconsciente dele. O nome, na verdade, era aquele político que ele foi. Caramba! Que interessante. Existe. Caramba. Então é possível essa regressão. Sim. Entendi. Então, se você foi mal, nem sempre você vai... Uhum. Né? Caramba. Ô, Liege, e para vocês, o que seriam os demônios na religião cristã? O que são os demônios? Por exemplo, melhor dizendo, o que é uma pessoa que foi numa igreja e ficou incorporada por um demônio? Isso seria o quê? Na verdade, muita coisa é o inconsciente que a pessoa libera. Uma hipnose. Ela libera, ela acha que tem alguma coisa, a gente chama de animismo. Então, é o inconsciente dela e ela vai agir de uma maneira que ela acha que é um espírito, mas é ela própria, é o inconsciente dela e chama-se animismo. Tem muito médium que acha que está incorporado e é anímico aquilo, é ele mesmo, buscando no inconsciente dele, sem percepção, coisas e trazendo essas coisas, falando essas coisas, dizendo, escrevendo. Né? Então, muitas vezes é o animismo, tanto que você pode ver que todo mundo que incorpora em igreja é sempre Exu, Bobogira, Exu Caveira. E age do mesmo jeito. Né? Não é assim. Se uma entidade incorporar ela primeiro não vai incorporar a igreja. Ela vai atrapalhar a vida da pessoa de todo modo. Não é assim que existe. Eu também penso assim, o fato dela ser descoberta é uma desvantagem. É uma desvantagem, então não compensa. É besteira. Ou é para satirizar aquela pessoa lá em cima daquele altar. Não tem necessidade. Um espírito sem luz, ele vai querer te prejudicar. E ele não vai querer ser descoberto nunca. Liege, a gente está caminhando aí para os minutos finais desse grande podcast. A última pergunta que fica, que eu acho que todo ser humano tem essa curiosidade, eu também. O que acontece com a pessoa depois da morte? No exato momento que ela morreu, fechou os olhos, morreu. O que vai acontecer dali para frente? Muitas vezes se a pessoa foi boa, muitas vezes espíritos de luz colocam essa pessoa em sonolência, o espírito, né? Em sonolência para começar o desenlace. Então vai começar a desgrudar o perispírito da carne, vamos dizer assim. E depois corta o fio de prata. E depois ela é levada inconsciente para o hospital espiritual. Se for uma pessoa já muito evoluída, o desenlace dela é bem rápido e bem prático e bem tranquilo, e com os espíritos de luz, muitas vezes ela acompanha o próprio velório. Agora, já teve um caso que eu fui num rapaz que se matou, se suicidou, e eu estava olhando, né, no velório, e eu sentia ele falando: meu Deus, eu estou preso no meu corpo, eu não consigo sair. Plenamente consciente. Plenamente consciente, como se ele estivesse vivo e louco para se mexer, mas ele falava: eu matei o meu corpo. E ele ficou preso naquele corpo e ele ia ficar até o resto de tempo que ele iria viver na Terra, provavelmente assim. Agora, a misericórdia divina é muito grande, então, pode tirar exemplo, antes. O suicida, se ele... Vamos supor que ele tem 30 anos, ele se mata e deveria viver até os 70.
Então ele fica até os 70 anos Provável, no corpo sim. e sente tudo. Sim, ele sente os vermes, ele sente outros espíritos virem e satirizar ele vê tudo, mas ele fica preso como se aquele corpo estivesse vivo, ele não houve o desenlace. Se houver o desenlace, pode acontecer de ter sim, porque a misericórdia divina é muito grande, então cada caso é um caso. Isso é bem o que diz o judaísmo também sobre o suicídio, né? Então, todas as pessoas, para ver se eu entendi, só as pessoas de luz têm um mérito, ou se é que pode dizer mérito, de acompanhar o velório ou não? Ou todos os espíritos que... Eu morri, eu tenho a consciência de que eu morri, sendo bom ou mal? Eu vi aquela clássica história de eu ver o meu corpo no chão? Como é que funciona? Alguns não enxergam o corpo, porque eles morrem, eles veem tudo que está acontecendo, eles ficam assim, mas por que eles estão aqui falando que eu morri? Eu não morri. Que morreu. E ele fecha a vista para ver o próprio corpo, porque espírito é uma coisa muito mental. Então é o estado de consciência, porque ele não quer acreditar que ele morreu, então ele nem enxerga. Então é diferente. Agora, uma pessoa que tem muita paz é uma pessoa muito... não precisa nem ser evoluída. Às vezes uma senhorinha que trabalha, vai lá, lava a roupa para fora, mas é de uma paz, de dar um conselho bom. Ela vê tudo aquilo com uma naturalidade muito grande, porque, na verdade, ela já é um espírito evoluído. Ela só não encarnou no status que todo mundo acha que é o status mais legal do mundo, né? Entendi. Essa pessoa que morre e não entende que morreu seria uma penada. Ela continua ali Continua, vagando. Muitas vezes continua e fica atrás das pessoas e não sai da casa que morou e acha que aquela casa é dela e ela conversa com... Você lembra aquele filme do menininho que fala Eu vejo os mortos, I see dead people, do Bruce Willis? Sei. É aquilo. Caramba, é igual o Bruce Willis. Mas ela conversa e, por exemplo, a mulher de... por exemplo, o Roberto morreu. Ele conversa com a esposa, ela não responde. Mas ele não raciocina que ela não está respondendo? Não, ele acha que ela não escutou, que ela está ocupada. Ele inventa a desculpa verdadeira. E fica naquele loop. E fica naquele negócio. Então é uma desculpa verdadeira que o espírito cria para ele mesmo e ele acredita naquilo. Entendi. Liege, que papo muito interessante. Foi um papo, sem dúvida, aí muito profundo. Para encerrar, Liege, você tem algum recado para passar para as pessoas que estão nos assistindo aí acerca da Umbanda, do que é Umbanda? A Umbanda como é mãe luz. De santo. O que é Umbanda? A Umbanda é luz, é amor, é caridade. A Umbanda não faz magia negra. A Umbanda não sacrifica animais. A Umbanda vai te aconselhar. Legal. Show de bola. Liege, qual é o seu canal do YouTube para passar para nossa galera aqui? Canal Liege de Paula e Silva. Legal. Tudo junto. Ali você vai encontrar muito desse tema aprofundado, né, Liege? Que você trouxe um pouquinho pra gente. Seu Instagram? Instagram é canal de Liege de Paula e Silva também. Legal. Então, é o mesmo. Galera, vamos lá. Assiste os vídeos lá para continuar consumindo esse papo muito interessante. Liege, muito obrigado, viu, por esse papo gostoso de hoje. Com profundidade e muito esclarecimento para nossa audiência. Obrigado, gostoso, viu? Né? Obrigada a você. Pessoal, até a próxima aí no Cast News.